Este é o podcast do Hub IA Reagro. Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tá por toda parte, redesenhando a forma como a gente trabalha. Inteligência artificial. Com certeza. Mas a ideia aqui não é falar de ficção científica. Nossa missão é bem prática. Vamos desvendar 3 palavras que ouvimos o tempo todo: assistente, agente e automação, e entender de verdade o que elas significam no nosso dia a dia aqui na Reagro. É isso mesmo. E para guiar nossa análise, a gente está usando como fonte um artigo do próprio Hub IA Reagro, que começa com uma analogia que eu particularmente achei fantástica. Ah, é? Qual? Imagina a cena: uma fazenda, o sol nascendo e um vaqueiro que precisa manejar o gado. Para essa tarefa, ele tem 3 tipos de ajuda bem diferentes: um cachorro de trabalho, super treinado, Certo. um peão de confiança, que já conhece o serviço, e uma porteira automática lá no curral. Que imagem legal, é simples, mas já me faz pensar, sabe? Os 3 ajudam, mas o jeito de ajudar é completamente diferente. O vaqueiro não fala com o cachorro do mesmo jeito que fala com o peão, imagina. Exatamente. Então vamos começar por aí. Como é que essa fazenda se conecta com a IA no nosso trabalho? A metáfora é poderosa porque nos dá personagens claros. O vaqueiro, como você disse, somos nós. O colaborador, no controle da operação. E aí vem os ajudantes, começando pelo cachorro. Qual o paralelo dele no nosso mundo de IA? O cachorro de trabalho é a representação perfeita do assistente de IA. Pensa na dinâmica. O vaqueiro dá um comando direto, específico. Busca, leva, cerca. E o cachorro obedece na hora. Na hora. Ele é, tipo, uma extensão da vontade do vaqueiro, agindo só quando um comando é dado. Ele não decide por conta própria. Acho que agora é uma boa hora para levar o gado para beber água. Não. Entendi. Ele é reativo, um executor de ordens diretas, sem iniciativa. E o peão de confiança? Ele não é só um executor certo, o papel dele é mais complexo. Muito mais. O peão de confiança é o nosso agente de IA. A relação com o vaqueiro muda completamente. O vaqueiro não fala, dê 10 passos para frente, agora vire à direita. Não, claro. Ele define o objetivo. Preciso que você leve este rebanho para o pasto norte até o meio-dia. O peão, por conhecer o terreno, o gado, o objetivo, ele tem autonomia para tomar as decisões no caminho. Ah, Ele escolhe a melhor rota, controla o ritmo, lida com um bicho que se desgarra, ele planeja e executa uma sequência de ações para atingir uma meta. cara, isso é uma virada de chave. O cachorro reage a um comando. O peão age em cima de um objetivo. A delegação é outra. E para fechar a analogia, a porteira. Essa parece ser a mais simples de todas. E a porteira automática é a automação. A função dela é uma só, baseada numa regra fixa e imutável. Se um animal se aproximar, abra. Depois que ele passar, feche. Preto no branco. Exato. Não existe interpretação, não tem aprendizado nem decisão. Ela não pensa, será que é o gado certo? Será que o vaqueiro quer que eu abra agora? Ela só executa a programação. Consistentemente. Repetidamente. Certo. Então a gente tem o executor de comandos, o parceiro que executa um plano e o sistema que repete uma tarefa. Todos economizam tempo, mas o que fica claro é que o jeito que a gente organiza o trabalho muda drasticamente dependendo de qual deles usamos. Muda todo. E é por isso que essa distinção não é só um detalhe técnico, né? É sobre estratégia. É saber quando pedir ajuda para pensar, quando delegar uma missão ou quando só apertar um botão para algo se repetir sozinho. Isso nos leva a uma questão central que o artigo levanta. A IA não é mais promessa, ela está na nossa rotina. Mas o que o material argumenta, e eu concordo plenamente, é que a diferença entre as empresas que tiram valor disso e as que não tiram não está no acesso à tecnologia. Então onde, então? Está na intenção. Não adianta ter as ferramentas mais modernas se não soubermos por que estamos usando cada uma delas. Pois é, e é aqui que a coisa fica bem interessante, né? Porque a gente vê muitas empresas correndo atrás da última novidade. Mas a filosofia da Reagro, segundo o artigo, é o caminho inverso. É o oposto. Não é começar perguntando onde podemos usar essa IA nova, e sim
Qual é o nosso problema? Qual decisão precisa ser mais bem informada? Onde está o gargalo? A tecnologia entra como a resposta, não como a pergunta. Perfeito. O foco das diretrizes do nosso Hub IA é justamente esse: usar a IA para aumentar a autonomia por meio do conhecimento. Essa frase é importante. Aumentar a autonomia. Isso. Não se trata de substituir o raciocínio humano. É sobre ampliar, dar mais dados, mais ângulos, mais velocidade. E para fazer isso bem, a gente precisa ser cirúrgico na escolha da ferramenta. Usar um agente complexo onde uma automação simples resolveria... É como usar o peão para abrir e fechar a porteira. Exatamente. É um desperdício de talento e de recurso. Ok, a analogia deixou tudo bem claro. Agora vamos trazer isso para o nosso escritório, para as nossas telas. Vamos aprofundar em cada um. O assistente de IA, o nosso cachorro de trabalho. Como ele se manifesta no dia a dia? O artigo define ele como um copensador, um parceiro de brainstorming, sabe? Pensa nele como uma ferramenta para refinar e organizar o seu pensamento. Me dá um exemplo prático. Você está escrevendo um e-mail importante e pede: deixe este parágrafo mais persuasivo. Ou está analisando um projeto e pergunta: liste os possíveis riscos desta abordagem que eu não considerei. Ele não age sozinho. Ele te ajuda a pensar melhor. Entendi. O valor dele não é dar a resposta final, mas ajudar a gente a formular a pergunta certa e estruturar o caminho. Ele é um amplificador de raciocínio. Exato. Isso muda tudo. Agora, o agente. Aqui, a autonomia aumenta, e muito. Como ele funciona na prática? Sim, aqui damos um salto. O agente é um colaborador digital. A diferença crucial é que ele consegue decidir a próxima ação para cumprir um objetivo. Decidir. Ele opera num ciclo. O humano define a meta, o agente planeja os passos, executa o primeiro, avalia o resultado e ajusta o plano para o próximo passo. É como o peão, que ao ver um obstáculo no caminho, decide desviar sem precisar perguntar para o vaqueiro. Mas isso me levanta uma questão. Se o agente tem essa autonomia toda para decidir os passos, não existe um risco dele tomar um caminho que a gente não queria. Onde entra a supervisão humana nesse ciclo? Ótima pergunta. E é um ponto-chave. Delegar para um agente não é e nunca deve ser terceirizar a responsabilidade. Certo. A supervisão é constante, mas em pontos de controle. O vaqueiro não olha cada passo do peão, mas ele confere se o peão chegou no destino certo, na hora certa, com o rebanho completo. Faz sentido. No nosso trabalho, isso significa que o agente pode, por exemplo, pesquisar dados de mercado e compilar um relatório. Mas a validação final, a interpretação daquele dado, a decisão de apresentar aquilo para um cliente é 100% humana. O agente entrega o material bruto, a gente entrega o insight. A responsabilidade final é intransferível. Sempre. E, finalmente, a automação, nossa porteira. Ela parece mais simples, mas onde exatamente ela brilha? Ela brilha na previsibilidade. A automação é para aquele fluxo de trabalho que já está 100% desenhado, validado e que só precisa ser repetido. Quando um novo cliente for cadastrado, envie o e-mail de boas-vindas. Regra clara, ação imediata. Se isso, então aquilo. E qual o problema de usar, sei lá, um agente para isso? É só desperdício ou tem um risco maior? Os dois. Primeiro, é um desperdício de poder computacional, de desenvolvimento, é usar um trator para apertar um parafuso, mas o risco maior é introduzir complexidade onde não precisa. Ah, entendi. Um agente pode tentar interpretar uma situação que não precisa de interpretação. Isso pode gerar resultados que a gente não espera. Para uma tarefa que precisa ser idêntica todas as vezes, a simplicidade da automação é uma virtude, não uma limitação. Perfeito, ficou muito claro. A automação segue regras, a gente atua sobre objetivos e o assistente apoia o raciocínio. E o ponto em comum, o elo que une todos eles aqui na Reagro, é a supervisão humana. Exato! A IA é uma ferramenta de alavancagem, não de substituição. Mas vamos sair da teoria. Como isso já está acontecendo aqui dentro? Onde a gente já consegue ver esses três conceitos em ação? O artigo traz exemplos bem concretos.
No campo dos assistentes, por exemplo, nossos times de conteúdo e educação já usam ferramentas de IA. Para quê, exatamente? Para revisar a clareza de textos, gerar resumos de materiais técnicos densos, ou até para sugerir diferentes abordagens pedagógicas para um curso. A ferramenta pode sugerir. Essa explicação pode ser melhorada com uma analogia, mas é o especialista humano que vai avaliar se a analogia faz sentido. O filtro final é humano. E como agente, onde já vemos essa capacidade de executar um plano com múltiplos passos. Os projetos mais avançados do Hub IA estão nessa frente. Estamos construindo agentes que conseguem fazer um trabalho de análise bem mais completo. Que tipo de análise? Imagina um agente de apoio ao diagnóstico técnico para um consultor de campo. O consultor manda fotos e dados de uma lavoura com um problema. O agente não dá uma resposta pronta. Ele executa um plano. Um plano? Primeiro, ele analisa as imagens em busca de padrões de doenças. Depois, consulta nossa base de conhecimento interna sobre casos parecidos. Aí ele puxa dados de clima e solo daquela propriedade. E, por fim, gera um relatório com 3 hipóteses de diagnóstico. Uau! Isso não substitui o consultor, pelo contrário, entrega para ele um dossiê completo para que ele tome a melhor decisão. Exatamente. O agente faz o trabalho de investigação e o humano faz o trabalho de julgamento. E a automação. As tarefas que acontecem nos bastidores. Essas já estão por toda parte, às vezes a gente nem percebe. Disparos automáticos de e-mails, a organização de dados de leads que chegam por um formulário, a integração de informações entre sistemas. Coisas que liberam nosso tempo, né? É eficiência pura, que libera as pessoas de tarefas repetitivas para focar no que realmente importa. É fascinante ver como as peças se encaixam. Você cria um ecossistema. A automação cuida do repetitivo, o assistente te ajuda a pensar melhor e o agente executa planos complexos. O trabalho humano sobe de nível. Deixa de ser sobre apertar botões para ser sobre tomar decisões. E para ajudar todo mundo a começar a pensar dessa forma, o artigo propõe um desafio prático. Ele começa com uma pergunta que a gente deveria se fazer toda vez que abre uma IA. Por que eu estou usando isso para esta tarefa? Uma reflexão sobre a intenção. Isso. Nos força a ter clareza. E, dentro desse desafio, o artigo menciona um conceito que eu achei fundamental: alta sinalização. Isso soa meio técnico, mas a explicação é bem prática, não é? Nem um pouco técnico. E é talvez a dica mais importante de todas. Alta sinalização significa, de forma simples, preparar bem o que você vai entregar para a IA. Como assim? É sobre reduzir o ruído e aumentar a clareza do seu pedido. Em vez de jogar um parágrafo confuso, quebre numa lista de pontos. Dê um título descritivo para o documento. Antes de pedir uma tarefa, dê um contexto claro de quem você é e qual seu objetivo. Basicamente, é fazer a nossa parte do trabalho. Não dá para entregar um monte de peças de quebra-cabeça misturadas e esperar que a IA monte a imagem certa. Exatamente. O artigo usa a frase clássica da computação: entra lixo, sai lixo. A principal causa de falhas em projetos de IA, especialmente com agentes e automações, não é a lógica da ferramenta, mas a baixa qualidade dos dados e das instruções que a gente fornece. Preparar a informação é o que separa um resultado medíocre de um brilhante. Com certeza. Então, o desafio prático para quem está nos ouvindo seria seguir alguns passos. O primeiro, imagino, é escolher uma tarefa do seu dia. Pode ser pequena, certo? Sim, comece com algo simples. O segundo passo é essa reflexão. O que essa tarefa realmente pede? Um assistente para me ajudar a estruturar um texto, um agente para fazer uma pesquisa, ou é algo tão repetitivo que poderia ser uma automação? Terceiro, antes de ir para a ferramenta, organizar o material. Fazer o exercício da autossinalização. Isso. Gaste 5 minutos preparando o input. O quarto passo é uma diretriz importante aqui na Reagro. Use as ferramentas de IA disponíveis nos nossos ambientes institucionais. Isso garante a segurança dos nossos dados e, mais importante, muitas dessas ferramentas estão conectadas à nossa própria base de conhecimento. O que torna os resultados muito mais relevantes para a gente. Exato. E por último, mas talvez o mais importante, compartilhar o que aprendeu.
Mostrar para um colega. Sim. Uma pequena automação que você cria pode economizar horas para o setor inteiro. Uma forma inteligente de usar um assistente pode destravar a criatividade da equipe toda. No final das contas, o que fica muito claro para mim é que entender a diferença entre assistente, agente e automação nos dá poder. Ganhamos autonomia. Saímos do uso reativo da tecnologia e passamos a aplicá-la com propósito, como um conjunto de ferramentas que amplifica o que a gente tem de mais valioso, nossa capacidade de resolver problemas. Isso nos leva à reflexão final do artigo, que eu acho que serve como um ótimo guia para todos nós. Pensar com IA não é terceirizar o aprendizado, é ampliar a própria capacidade crítica. Uma ótima reflexão. É sobre usar essas ferramentas para nos tornarmos profissionais melhores, mais estratégicos e com mais capacidade de gerar valor real. Perfeito. E para quem se inspirou com essa nossa conversa e quer levar essas ideias para a prática no seu setor, fica aqui um convite, né? A equipe do Hub IA está totalmente disponível para conversar. Uma automação. É só agendar um horário para essa conversa. É uma consultoria interna para a gente acelerar a adoção inteligente da IA. Além disso, para quem quer continuar aprendendo e se manter atualizado, tem a comunidade, certo? Sim, fica o convite para entrar no grupo da nossa comunidade de IA no WhatsApp. É um espaço para troca de experiências e aprendizado contínuo entre todos os colaboradores. Fantástico. Os links e contatos, tanto para agendar uma conversa com o Hub IA quanto para entrar no grupo, vão estar disponíveis na descrição desta nossa análise. Acreditamos que a evolução vem da colaboração. Perfeito. A jornada está só começando. Obrigado por nos acompanhar.